Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Não, me perdoem, eu estava em licenciamento ambiental até agora há pouco, tá? E começamos agora. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Igor com vocês. Eu acredito que grande parte de vocês já me conheçam lá do Moodle de vocês. Tá tudo certo, turma? Vocês estão visualizando? Deem um oi aí no chat se tá tudo certo para mim, só para garantir. Legal, Carla, obrigado. Gente, como que vai funcionar a nossa aula, tá? Eu vou começar a apresentação, tá bom? Vou deixar o chat quietinho aqui do lado. E de tempos em tempos eu vou vir para o chat e ver os comentários de vocês, como que está sendo feita a participação de vocês. Tá? Deixa eu só pegar a lista de presença de vocês aqui para jogar no chat, que é importante a participação. Oh, legal, tudo certo. Aqui está a lista de presença. Turma, não saiam da aula sem assistir, tá joia? Primeiro acesso, Valdenir. Que legal, cara. Bem-vindo ao curso, bem-vindo à Unifatece. Te apresento a sua turma, composta só de gente boa. A turma é excelente, cara. Bem-vindo mesmo. Espero que goste e faça bem uso do conhecimento. Então, vamos lá, turma. Então, a nossa aula de hoje é sobre fundamentos da gestão ambiental, onde a gente vai ver alguns conceitos dentro da perspectiva da gestão ambiental, desde a importância do meio ambiente, sustentabilidade, até a importância das leis ambientais, né, ou da legislação ambiental como um todo. Primeiramente, é importante que nós tenhamos um olhar muito profundo e carinhoso com relação à preservação e conservação ambiental. Vocês lembram, não sei se tem alguém aqui com um pouco mais de idade, algum millennial como eu, mas na Eco 92, lá na Rio 92, que teve aquele evento de desenvolvimento sustentável aqui no Brasil, que reuniu 182 países do mundo para se discutir do desenvolvimento sustentável. Nesse evento, foi construída uma ideia da teia da vida. A ideia da teia da vida constitui o quê? Constitui que todos os seres vivos, eles são inter e codependentes. Ou seja, nós dependemos de outros seres vivos, assim como esses dependem de outros, dependem da gente também, e estamos intrinsecamente ligados.
de uma forma ou de outra. Então, a importância, essa preservação e conservação ambiental, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer com todo esse sistema se nós tirarmos apenas uma peça dele, se ele vai continuar em pé, se ele vai ruir. Então, para evitar que nós causemos danos, não só ao meio ambiente, mas a nós, consequentemente, a preservação e a conservação é o principal caminho para a manutenção da vida. Então, alguns conceitos para nós começarmos. O que é o meio ambiente? O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, sendo visível ou não visível. Né? Água, ar, solo, seres vivos de grande porte, seres vivos de pequeno porte, bactérias, fungos, tudo isso faz parte do meio ambiente. A sustentabilidade é um conceito que define a capacidade de suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, a sustentabilidade ela é um preceito que determina que a vida deve manter seus aspectos físicos, químicos e biológicos para as próximas gerações. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos sendo sustentáveis. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos conseguindo isso? E estamos sendo sustentáveis, será? Boa noite, Alan. Boa noite, Adriano, Epitácio. Legal. E por que a sustentabilidade é importante? Porque nós, seres humanos, e a natureza somos codependentes, como eu disse no slide anterior. E precisamos nos protegermos para que possamos garantir um futuro comum. Dentro das espécies, dentro da natureza, dentro do meio ambiente, então nós temos aí um conceito de biodiversidade. O conceito de biodiversidade ele está ligado à quantidade e variedade de espécies dentro de um ecossistema ou dentro de um sistema ecológico ou ambiental. A biodiversidade ela é importante para o equilíbrio e funcionamento do ecossistema e para a nossa própria sobrevivência. Garantir a preservação de habitats naturais evita a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Pausa aqui da apresentação. Mário, eu não tenho grupo de WhatsApp ainda. Estou configurando um grupo de Telegram para o curso, mas isso eu acredito que só vai sair para a semana que vem ainda, se eu conseguir completar essa programação. Oi, Viane, as aulas ao vivo, elas podem estar acontecendo uma atrás da outra, sim, e às vezes pode não ter tempo hábil. Às vezes o pessoal faz mais de um curso, aí tem disciplinas que batem os horários, mas ainda assim a aula vai ficar disponível. Assim que eu encerrar a aula, ela vai ficar disponível no YouTube para que vocês possam estar reassistindo quando puderem. Tá? É legal que... sim. Aí quando puderem assistir as aulas, vocês assistem, mas vocês podem estar escolhendo aquelas que vocês têm uma dificuldade maior para estar acompanhando e aquela uma que é um pouquinho mais tranquila para estar assistindo em outro momento daí, sem problema nenhum, tá? Mas eu entendo o seu ponto de vista e vou estar levando isso daí para a coordenação para que a gente possa estar fazendo um planejamento que se adeque melhor aos horários de vocês. Tá bom? Obrigado pelo feedback. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Benedito, Renato, Vitor, Cláudio, Viane de novo. Gustavo, obrigado. Vocês são excelentes. Minha melhor turma. Então, voltando para a aula, vamos lá. Então, a biodiversidade, ela está ligada aí ela está
vinculada à questão da variedade das espécies. Então, a biodiversidade, ela determina que a vida daquele ambiente ela só é possível porque existem vários elementos naquele ambiente. Mais uma vez, a gente nunca sabe. Imagine aquele brinquedo que é uma coluna. Você pega taquinhos de madeira, forma uma coluna, aí vai tirando um de cada vez. Aí o último, a pessoa que tirar a madeirinha e derrubar, eu já a lista de presença ela conta para participação, Viane, tá? Conta para participação e também funciona como um feedback para gente. Tá joia? Então voltando, aquela coluna de taquinhos lá vocês vão tirando, nunca sabe e quem tirar o taquinho que derruba perde. A biodiversidade eu vejo também como algo similar a isso. Nós temos a biodiversidade como um grande prédio de taquinhos, coeso e funcional, né, para aquele objetivo. Se nós vamos lá e tiramos uma espécie, tiramos outra espécie, tiramos outra espécie, tiramos uma árvore, que nessa árvore habitavam várias espécies, a gente não sabe quando que essa coluna vai ruir. E às vezes é um taquinho, um pedacinho daqueles, uma unidade daquelas que derruba todo o conjunto. Da mesma forma, a biodiversidade ela deve ser encarada como um grande organismo vivo. Que se nós tirarmos qualquer elemento desse grande organismo vivo, nós estaremos deixando esse organismo ineficiente para alguma função, ou doente, ou de alguma forma limitada. Da biodiversidade, nós temos diversos benefícios médicos. A floresta foi a primeira grande farmácia da humanidade e até hoje é uma das principais, visto que grande parte dos remédios que nós temos, a grande maioria, eu diria, são decorrentes de espécies animais e vegetais. Então, se nós destruirmos essa riqueza, nós também corremos um risco grande de darmos um tiro no nosso próprio pé. E ainda preservar a biodiversidade e proteger a nossa própria saúde e das futuras gerações. É aquele conceito de sustentabilidade, de se manter as condições físico-químicas e biológicas e energéticas, né? Físico-químicas e energéticas, para as próximas gerações. Em gestão ambiental, nós trabalharemos muito com a questão dos recursos naturais. O pessoal que estava na aula comigo de licenciamento ambiental, eu falei um pouco da energia hidrelétrica, só que sobre outra abordagem, sobre a abordagem jurídica, né, de licença mesmo, licenciamento. Mas as usinas hidrelétricas, comparada a outras fontes de energia, né, no Brasil nós temos, se eu não estou enganado, 80% da energia do Brasil é gerada por usinas hidrelétricas. Nos Estados Unidos, eles não têm quase usinas hidrelétricas e geram muita energia a partir da queima de combustíveis fósseis e de carvão e de diesel, né? Carvão e diesel geram gás carbônico na sua combustão, e isso vai para a atmosfera e é um dos principais gases do efeito estufa, junto com o gás metano. Então, a construção das usinas hidrelétricas é uma das formas de você obter energia sem a degradação ambiental, desde que feita corretamente, com os estudos de impacto ambiental necessários. A energia eólica, o pessoal do Rio Grande do Norte tem muito contato com a energia eólica, mais do que nós aqui do Sul, mas o vento é uma fonte limpa de geração de energia também. O pessoal do Ceará, o Nordeste é um grande produtor de energia eólica, no geral, assim, eu vejo. Sabe? O Norte e o Nordeste ele está bem à frente
do sul, sudeste e centro-oeste na questão eólica. Isso, parabéns à galera aí. Bom trabalho. Nós temos uma forma de energia que não sei se vocês já ouviram falar da energia maremotriz. A energia maremotriz é uma forma de obtenção energética, forma de obtenção de energia elétrica que eu acho fantástica, em que se colocam plataformas no nível do mar e, de acordo com o movimento do mar, essas plataformas elas se movem, e nesse subir e descer do mar, essas plataformas flutuantes geram energia, sem causar nenhum tipo de dano. Obrigado, Sinai. Francisco, legal isso. Um clima muito favorável. Obrigado, Sinai. Fico feliz com feedback positivo. Além dessas formas de energia, nós temos inúmeras outras, né? Nós temos aí uma forma de energia. Deixa eu ver como eu posso explicar isso de uma maneira mais simples para vocês. Vocês sabem como funciona a geração elétrica, né? Como que é produzida a energia elétrica, em que nós temos um campo magnético ao redor de um metal, e o movimento desse campo magnético ao redor do metal desloca os elétrons, criando uma corrente elétrica. Essa é o princípio da energia cinética, da energia motora, né? De um metal e um magneto em volta, e o movimento dessas duas peças gera uma corrente energética e pode ser transmitida e tudo mais. Eu digo para meus alunos que, tendo conhecimento da forma de produção de energia elétrica e um pouco de criatividade, é possível você extrair energia elétrica de N formas diferentes, muito além daquelas que a gente conhece como formas comuns. A gente conhece aí a hidrelétrica, a eólica, a solar, né, Marcelo? Como você muito bem colocou. Nós temos a maremotriz, nós temos a nuclear, isso, o dínamo, exatamente. O dínamo é justamente esse processo, onde nós temos ali um ímã, né, um magneto e um metal, onde, ao girar ou o metal ou o ímã, você consegue gerar ali uma corrente elétrica. Tendo conhecimento dos princípios, você pode aplicá-los em outras formas diferentes, certo? E é importante que nós tenhamos conhecimento desses princípios, principalmente enquanto gestores ambientais, sabe? Quando você tem, e principalmente quando você tem ideia da utilização que vai ter essa energia elétrica que você está produzindo, talvez você consiga cortar etapas e causar o mesmo efeito. Um exemplo disso, eu dei ontem, uma aula ontem de educação ambiental para a turma. Não sei se o pessoal que está aqui teve comigo ontem, que eu falei a respeito de um senhorzinho Belo Monte, sim. Belo Monte teve um estudo de impacto ambiental muito amplo para ser instalado. Ontem eu comentei a respeito de um senhorzinho que mora numa fazenda, já um senhor de idade, com conhecimento... eu não tenho conhecimento teórico praticamente nenhum, conhecimento puramente intuitivo. Ele conseguiu, através de uma roda d'água, movimentar na casa dele liquidificador, máquina de lavar, as ferramentas da oficina dele, e conseguiu gerar energia para manter o rádio, a geladeira e as luzes da casa e da oficina ligadas, a partir de uma roda d'água e um sistema de polias e um dínamo. Ele conseguiu fazer tudo isso. Que bom. Que bom, Mário. Garanto que você não vai se arrepender. E qual que foi a base? O que eu achei muito bem sacado foi a questão desse senhor. Ele tinha máquina de lavar em casa, correto? Ele precisava fazer funcionar essa máquina de lavar. O que a gente pensa quando a gente precisa ligar uma máquina de lavar?
A gente vai procurar energia elétrica para ligar essa máquina de lavar. Esse senhor, ele teve um pensamento abstrato fantástico. O que eu preciso para fazer a minha máquina funcionar? Preciso que ela gire. É claro, a energia elétrica faz ela girar, mas o que eu preciso em último estado? Eu preciso que a máquina de lavar gire. Então, através de um sistema de polias e utilizando mangueiras de bombeiro que tinham doado para ele, utilizando essas mangueiras como fitas de polia mesmo, ele levou o movimento da roda d'água, ele conseguiu pegar a energia cinética, a energia do movimento da roda d'água e transferir para sua máquina de lavar roupa. E nesse trajeto ele não consumiu energia elétrica nenhuma. Conseguem perceber a sutileza e o impacto de uma ação dessas? Imagine isso sendo aplicado em outras instâncias, de outras formas. Como eu disse, um pouco de criatividade e conhecimento teórico que vocês estão tendo agora, vocês serão capazes de desenvolver, eu acredito, muitas obras importantes aí. Nós trabalhamos com impactos ambientais na gestão ambiental. Se fala muito nesses impactos ambientais, aqui nós já falamos algumas vezes. Os impactos ambientais, por definição, são mudanças no meio ambiente causadas por atividades humanas. Mas eu tenho uma fazenda e o meu, tem uma espécie lá que está consumindo uma vegetação que não era para ser consumida. Isso seria um impacto ambiental? Não seria um impacto ambiental porque não foi causado por humanos naquele momento. Como esses impactos ambientais afetam o meio ambiente? Eles podem causar danos a ecossistemas, espécies animais e vegetais, causar poluição, destruição de habitats naturais e mudanças climáticas. E como podemos minimizar esses impactos? Mudando nossas práticas, usando tecnologias mais limpas e éticas, consumindo menos recursos naturais e produzindo menos resíduos. Chat, Thiago, sou do Paraná, aqui é tudo de hidrelétrica, é verdade, Thiago, nós temos a Itaipu aqui, que mantém o estado inteiro, o Paraguai e mais uma galera. Benedito Lima, falando que a hidrelétrica de Belo Monte é na cidade dele, trabalhou na construção da barragem em 2012, olha que legal. Confesso a todos que mesmo com tantos estudos de impacto, o impacto ambiental é profundo e devastador. O lago criado, né, Benedito? O lago criado, na época, eu cursava biologia e na época, eu era posicionado contra a construção dessa usina justamente por causa da área de alagamento dela, porque existiam muitas espécies endêmicas aí na região de Belo Monte, da usina de Belo Monte, e eu não sei se elas foram todas retiradas. Mas eu lembro que na época eu não fui muito a favor, assim. Mas é uma pena. Mas você vai ver, Benedito, que nós, enquanto cidadãos, nós também temos poder para estar opinando e definindo políticas públicas, tá? Então, por mais profundo que seja o problema, eu procuro sempre manter um posicionamento otimista de que o copo está sempre meio cheio, sabe? Então, é possível o remanejo, o acerto da situação. Nós temos alguns serviços, então, dentro dessa questão de fundamentação da gestão ambiental, que são considerados ecossistêmicos. Ou seja, são serviços que estão presentes nos ecossistemas e são serviços dos quais dependem muitos seres vivos. Eu diria que todos os seres vivos. Aqui tem apenas os 3 principais. Primeiro é a polinização. Vocês sabem que a polinização é um serviço ecossistêmico
vocês estão sabendo que ele é ecossistêmico, eu imagino agora, mas a polinização é um serviço vital para a produção de alimentos. A preservação de colmeias ela é essencial para a agricultura. Alguns cientistas fizeram um estudo alguns anos atrás. Se as abelhas morrerem, os humanos morrerão de fome também. E, mais uma vez, aquela ideia da interconectividade que nós temos com o ambiente. Eu, quando era criança, não imaginava que se as abelhas sumissem, ia causar um impacto tão devastador como esse. Hoje nós sabemos. Água potável também é algo que todos os seres vivos dependem, todos, absolutamente todos eles, né? Nosso corpo é formado por 70% de água, as células, os animais, as árvores, nós precisamos da água para tudo. E a preservação dos mananciais nascentes, ela é fundamental para a manutenção da vida humana. E o controle de pragas. Né? Quais são as formas de controle de pragas que nós utilizamos hoje? Pesticidas, defensivos. E qual é o controle de pragas natural? Predadores naturais mantêm pragas sob controle. Ao preservar áreas naturais, mantemos esses animais em equilíbrio e evitamos o uso excessivo de pesticidas. Vocês lembram... quer dizer, vocês lembram, não sei se todos aqui têm essa lembrança, mas quando viajávamos de carro antes, não vou falar o número de anos atrás, porque eu vou estar denunciando idades, mas há um tempo atrás, quando viajávamos de carro, nós tínhamos que parar frequentemente em postos de gasolina, no meio da estrada ali, para lavar o para-brisa. Exatamente, Thiago. Nós tínhamos que parar em um posto para dar uma lavada no para-brisa, porque durante a viagem eram tantos insetos que se chocavam contra o para-brisa, né, e o carro em movimento, o inseto contra, a hora que batia, ele explodia no para-brisa, assim, ficava aquela mancha de meleca de inseto. E isso acontecia com vários insetos. Aí tinha que parar e lavar. Eu pergunto para vocês hoje, quando vocês viajam de uma cidade para outra, isso acontece? Vocês têm esse número de insetos em choque com o para-brisa do carro? Eu digo pela minha experiência que aqui, não. Quando eu ia de Paranavaí a Curitiba, vinha de Curitiba a Paranavaí, era uma realidade antes. Hoje em dia, você pode ir de carro conversível com a cabeça de fora que não entra um mosquito no olho. Por que isso acontece? O uso abusivo de defensivos agrícolas. Nós temos um uso abominável de venenos defensivos e pesticidas agrícolas, e muitos deles proibidos em maior parte do mundo, mas que aqui no Brasil, infelizmente, é liberado. Dentro da gestão ambiental, nós trabalharemos também com a questão da legislação ambiental. Eu estava numa aula agora há pouco sobre esse tema. A legislação ambiental ela é um conjunto de leis, normas e regulamentos que exigem para proteger o meio ambiente e garantir a sustentabilidade. É importante conhecer essas leis para que possamos respeitá-las e proteger o meio ambiente. Ponto. A legislação ambiental no Brasil, nós temos como representantes máximos aí o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. Valdenir, sim, você falou sim que ainda acontece, que ainda encontra os mosquitos, ou sim não encontra mosquitos? Fala aí pra gente. Enquanto isso, eu vou dando aula aqui de olho no chat. Qual que é a importância da legislação ambiental?
Então, a importância dela é a importância que nós temos em todas as leis, de manter e preservar o indivíduo ou o elemento do qual está se tratando a lei. Então, a legislação ambiental protege a natureza e as pessoas, além de regular o comportamento das empresas e indivíduos. Ela também pune aqueles que violam essas leis. Há insetos. Legal. Menos mal então, Rodrigo. Menos mal então. Tem uma obra que foi responsável não diria pelo início da divulgação da educação ambiental, mas que foi uma grande precursora do movimento de educação ambiental, que é a obra de Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Nesse livro da Primavera Silenciosa, a Rachel Carson ela percebeu que após a primavera, ou melhor, após o uso desenfreado de um pesticida, após a Segunda Guerra, que era um pesticida conhecido como DDT, dicloro... Puxa, não vou... Dicloro de metano triclorato, não lembro agora, mas depois vocês podem procurar, é DDT. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos começou a usar muito esse pesticida, e a Rachel Carson ela notou que depois da primavera, que era um período em que a vida florava, né? A gente sabe que depois da primavera as borboletas começam a voar, os insetos saem de suas tocas, os animais vão namorar e tudo mais. Ela notou que a primavera estava muito mais silenciosa, estava silenciosa comparada aos anos anteriores, quando não eram utilizados esse DDT. Então, ela conseguiu fazer uma análise, uma correlação entre o pesticida e o silêncio ambiental, e produziu essa obra Primavera Silenciosa. Então, por isso a gente pode perceber a importância de se manter o equilíbrio entre o ambiente de uma maneira não danosa, não prejudicial da forma como são os venenos. E como nós podemos participar da criação de leis ambientais? Cidadãos preocupados com o meio ambiente podem pressionar os governos e outras instituições a criar leis mais eficientes e rigorosas para proteger o meio ambiente. Nós temos, enquanto grupo, enquanto comunidade, uma força, tudo. E em toda cidade costuma ter também no fórum um promotor de meio ambiente, um promotor para atender só a parte de meio ambiente, que é seu papel receber denúncias e averiguar as denúncias. Vocês podem estar apelando diretamente para a promotoria em questões ambientais. Se tiverem um grupo para chegar junto à promotoria, mais força vai ter essa questão que vocês vão estar levando. Quanto mais organizada a comunidade for, maior força ela terá. A Dalva só entrou agora, Dalva, mas que bom que conseguiu entrar. O Valdenir falou que lá na região dele há insetos ainda, isso é legal, isso é bem legal. Marcelo colocou que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Eu ia citar 5 anos, Marcelo, mas como não tive certeza, eu deixei quieto, mas legal, 4 anos, gente, nós temos de duração se as abelhas surgirem. O Mário já comentou que na região metropolitana não há insetos. O Marcelo, por sua vez, colocou que sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem a flora não há animais, e sem animais não haverá raça humana. Justamente, é uma corrente, né? Nós estamos ligados como em uma corrente. Se romper um dos elos, deixamos de ter o propósito que tínhamos a princípio. Obrigado, Rodrigo, pelo feedback, cara. Fico feliz por isso.
O Valdenir falou que a extinta Sulcã usava DDT. Exatamente, Valdenir. O Sinai falou que é apaixonado pela natureza, tem uma chácara e está plantando açaí. Olha que legal. Dalva. As abelhas, elas são as principais polinizadoras, Dalva. E vocês vão ver em botânica, comigo também, que em cada... que para que a flor ela possa se transformar em um embrião ou desenvolver um embrião para dar um fruto, é preciso que ela troque material genético com outra flor. E a forma com a qual essa flor troca material genético com outra flor, dependendo das espécies, né, mas as espécies mais desenvolvidas, que são as espécies das quais nós dependemos, essas flores elas precisam de veículos de polinização, certo? De meios de polinização. Algumas desenvolvem algumas ferramentas, como elas geram pressão dentro de uma caixinha e após chegar a um determinado ponto, aquela pele se rompe, lança o material genético ali para que seja para que entre em contato com outras flores. Mas o principal polinizador são as abelhas e as mariposas. Está sendo descoberto agora que as mariposas, né, grande parte das mariposas noturnas, então não vou dizer que as mariposas noturnas são responsáveis, porque seria meio redundante. Mas está sendo descoberto agora que as mariposas, turma, elas têm um papel tão fundamental quanto as abelhas na questão de polinização de espécies, na polinização de flores. O problema é que as mariposas, como elas são notívagas, não se tinha muita observação delas desempenhando esse papel de polinização. Então, como nós somos diurnos, as abelhas são diurnas. Com quem nós temos mais contato para observação? Com as abelhas. Porém, pesquisadores estão analisando agora que as mariposas também têm um papel tal qual das abelhas no período noturno. Ou seja, a natureza está trabalhando 24 horas ali, para estar produzindo. Eu não diria que produzindo para nós, porque nós não somos dona dela, mas nós nos apropriamos de grande parte dessa produção. E ainda assim, muitas vezes a gente não dá o devido reconhecimento a toda essa energia gasta nesses processos de reprodução, alimentação, criação, polinização e tudo mais. Então, foi falado há 2 slides atrás, eu citei para vocês que a participação popular ela tem um peso considerável na definição de políticas públicas ambientais. E dentro desse conceito, então, nós temos a questão da participação e da transparência. A participação ambiental é o envolvimento da população em questões relacionadas ao meio ambiente. Essa participação pode incluir a realização de protestos, petições ou a participação em grupos ambientais. Então, a participação ambiental como eu disse para vocês, está levando o problema lá até o promotor protetor de meio ambiente do fórum, organização em grupos, a discussão, né, levar esse conhecimento que vocês têm com relação ambiental, desenvolver isso junto à família de vocês, aos vizinhos, sabe? E principalmente ser exemplos daquilo que vocês estão falando. Às vezes vocês não precisam nem promover um evento para dar uma ideia, né? Ou realizar um evento para promover uma ideia, desde que vocês sejam exemplos daquela ideia. Por que a transparência é importante para a gestão ambiental? A transparência é importante porque permite que o público saiba o que está acontecendo na gestão ambiental. Ele permite que as pessoas entendam
ou ela permite que as pessoas entendam os processos e decisões tomadas e permite que haja uma fiscalização efetiva da aplicação das leis ambientais. A transparência ambiental ela devia ser da mesma forma que a transparência econômica nos sites públicos, em que deveriam constar ali todas as informações econômicas de maneira simples, clara e de fácil acesso. Mas não é isso, infelizmente, não é isso que nós temos hoje. Né? Nós vemos aí grandes tentativas de se mascarar essas questões ambientais em prol de uma maior lucratividade. E aí entra mais uma vez a questão da participação cidadã na fiscalização dessas atividades que implicam aí em danos ambientais. E por que a participação é importante para a gestão ambiental especificamente? Ela é importante porque garante que os membros da comunidade local afetados por decisões relacionadas ao meio ambiente tenham a oportunidade de ter sua voz ouvida. A participação também pode levar a soluções inovadoras para problemas. Turma, quem conhece melhor a região do Xingó, por exemplo? Do Alto Xingó, Xingu, aliás. Do Alto Xingu. São os moradores do Alto Xingu. Quem que vai entender mais do Cerrado brasileiro? As pessoas que vivem no Cerrado brasileiro. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas que criam leis ambientais, que muitas vezes afetaram o Alto Xingu, conheceram realmente o Alto Xingu para saber o que se passava lá? Ou até mesmo o Cerrado. Eu garanto que se as políticas ambientais elas levassem em questão a participação social para a definição das suas políticas, elas seriam, primeiramente, mais baratas e, segundo, mais eficazes. Elas iam gastar menos na sua aplicação e iam gerar resultados bem maiores. Porque não há quem conheça melhor a localização do que o morador, o habitante dali. E muitas vezes aquele habitante possui conhecimento sobre a região que não existe em nenhum livro já escrito. Conhecimento vívido. Vamos aqui. Boa noite, Jussara. Gabriel, obrigado. Obrigado, Mário. Poxa vida, legal os feedbacks positivos, cara. Ó, Adriano, hoje se fala defensivo, uma forma de não falar que continua sendo veneno. Exatamente, Adriano. Eles mudam o nome para achando que com a mudança do nome vai se mudar a substância também, e não é uma verdade. Né? O Valdenir colocou que os mosquitos também polinizam. Sim, Valdenir, existem espécies de mosquitos que também realizam essa polinização. Ô, Mário, obrigado pelo feedback, Mário. Fico feliz, muito feliz mesmo, cara. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Olha o Sinai falando que quando era criança, Sucambo borrifava esse DDT na casa da comunidade, o telhado ficava todo branco. Tinha que correr, fechar a janela, né, Sinai? Corria, fechava a janela, as crianças que estavam na rua corriam para dentro de casa. Era um Deus nos acuda, o carrinho da Sucam. O Wilber colocou que 70% da polinização das plantas são polinizadas por abelhas. O Marcelo, que num país em desenvolvimento, o interesse econômico ainda colide com a preservação ambiental e colide ferozmente. O Gabriel, ó, aqui na empresa onde eu trabalho, a polinização é feita manualmente. Olha só aqui, que loucura. Rodrigo, precisamos focar bastante na preservação de nossas florestas aqui no Amazonas. Sofremos muito com desmatamentos e poluição dos rios. Realmente, Rodrigo, a questão da mineração na Amazônia é algo que, meu Deus, me deixa profundamente chateado.
Marcelo Alves, minha região é fortemente agrícola e a mão do Estado é rigorosa sobre o produtor. A mão do Estado, ela muitas vezes é rigorosa sobre todos. O Thiago colocou que morou em Rondônia. Hoje mesmo, se as políticas ambientais sobre a desmatação e a extração inapropriada dos bens naturais. Ô, Jean, obrigado pelo feedback, cara. Então, retornando, turma, nós temos... já acredito aí que mais uns 15 minutinhos a gente consegue concluir a aula, tá? Se tiverem alguma observação, pergunta, crítica, sugestão, turma, joga no chat aí. Eu vou colocar aqui mais uma vez a lista de presença, turma. Não deixem de preencher a lista de presença, tá bom? Ela é importante para vocês e é importante para nós também, porque ela traz um feedback do trabalho que a gente realiza. Alex lembrou da sua idade. Poxa vida, Cláudio, você não podia ter lançado essa para a turma toda, rapaz. Pessoal que não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? A gente está junto aí, não tem problema não. Vamos lá, então. Prevenção e precaução. O que é a prevenção? O que é e qual que é a diferença, né, entre prevenção e precaução? A prevenção é uma maneira de evitar que os impactos negativos ocorram por meio da modificação dos processos de produção e consumo. Então, a prevenção, você consegue trabalhar a prevenção dentro do próprio sistema operacional, dentro do próprio sistema de produção. A precaução, por sua vez, é uma abordagem que se aplica quando a ciência não fornece uma resposta conclusiva sobre a validade ou não de uma atividade ou impacto ambiental. Então, a precaução preconiza o seguinte: eu não consigo validar uma informação a respeito da ocorrência ou não de do impacto ambiental. Se eu não consigo ter essa resposta, então eu não mexo. Se eu não sei como um processo funciona, né, como um processo ali de poluição está funcionando, está gerando, ou como aquela poluição está sendo gerada, então para agora. Sabe? Não tem como você fazer um processo de prevenção naquilo que você não conhece. Tá? E por que a prevenção e precaução ambiental são importantes? Uma vez que o dano ambiental ocorre, pode ser muito difícil ou até mesmo impossível de se reverter. A prevenção e precaução ambiental são essenciais para evitar danos futuros à natureza e à saúde humana. Como nós vimos naquele acidente, daquela usina, daquela mineradora, que rompeu lá uma barragem e até hoje a cidade está inabitada, ocorreu aquela quantidade de mortes e tudo mais, daquela barragem de resíduos que estourou. Aquilo lá é um exemplo de que ocorreu um dano ambiental dificílimo ou irreversível, né? A lista de frequência está ali em cima, Valdenir, está com um Ezinho, Engenharias Unifatec. O Jean, o manejo florestal, eu vejo pontos positivos e pontos negativos nele. Tá? Eu vejo que o manejo florestal, ele pode... Eu vou soltar aqui de novo, Valdenir. Eu vejo que um manejo florestal, ele feito com
com seriedade, com comprometimento, com respeito e com estudo profundo das espécies as quais você pretende manejar, é possível que você consiga realizá-lo sem causar um impacto, me fugiu o termo que eu queria utilizar agora, mas um impacto grande na natureza. Tá? Eu vou te dar um exemplo de manejo florestal, Jean, que eu acho bacana. Não sei se encaixa nesse conceito, mas existe uma técnica de produção de madeira japonesa em que eles tiram madeiras para utilização, para fazer tábuas, sem derrubar a árvore. Você já ouviu falar nisso? Existe uma forma de se fazer esse tipo de manejo. Tá? Eles conseguem fazer um sistema de podas nas árvores, as árvores continuam crescendo, uma parte da árvore eles deixam para que se forme um galho mais lenhoso, e quando esse galho mais lenhoso atinge a proporção que eles desejam, eles vão lá e cortam só esse galho, deixam o resto da árvore da mesma forma como estava antes. É uma forma de manejo florestal? Eu vejo que é uma forma de manejo, sim. Agora, quais as formas de manejo florestal que eu não considero salutares? Você chegar com um comprador de madeira e marcando as árvores que precisam ser derrubadas com esse cara do lado, e muitas vezes passa ali uma árvore, 2, 3, que acabam sendo derrubadas sem necessidade. É um manejo florestal com falta de... sem ética, eu diria assim, sabe? Sem compromisso com o sistema, com o ecossistema. E sem compromisso com a própria gestão do ambiente. Então, cabe muito a questão do para quê, por quem e como é realizado esse manejo florestal. Eu deixo como... Não, eu não vou escrever aqui não, porque eu vou dar um curso desse tema para vocês sobre permacultura. Em permacultura, nós temos algumas comunidades que são inseridas dentro de áreas ambientais, inseridas no meio da floresta, literalmente, ecovilas consideradas. E as ecovilas, elas são comunidades autossustentáveis. As construções são de baixo impacto, né? As habitações são de baixo impacto, a energia elétrica é produzida ali, os alimentos são produzidos ali, eles não derrubam as árvores que existem lá, mas constroem as residências e os elementos que a comunidade precisa, sem derrubar as árvores, mas utilizando delas como suporte para aquilo que eles precisam. Então, existe maneira, sim, de você fazer manejos florestais. Só que existe uma linha muito tênue que separa o manejo do deflorestamento. E é isso que a gente tem que prestar atenção sempre. Então, deixa eu só ver aqui onde é que a gente está, cara. Ah, tá, já estamos terminando. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Jean. Se você não concordar, tiver algum ponto de vista, é só diferente, é só falar. Tá joia? O pessoal aí também, que quiser se manifestar, fica à vontade. Para que nós tenhamos, então, esse equilíbrio ambiental, nós dependemos de 3 processos fundamentais, né? Esses são os 3 principais processos, que são o ciclo do carbono, o ciclo da água e a depuração. O ciclo do carbono, ele envolve a vegetação,
e a emissão de gases causadores de efeito estufa, né? Principalmente, aí, como disse anteriormente, o gás carbônico e o metano. E com a preservação da natureza, nós conseguimos, né, criar filtros, criar elementos naturais que venham a alimentar e promover esse ciclo do carbono de uma maneira menos danosa para a atmosfera e para o meio ambiente. O ciclo da água também é algo indispensável, né? A preservação de ecossistemas aquáticos é importante para manter o ciclo da água em perfeito funcionamento e evitar desastres causados por enchentes e secas. Lembrando que o ciclo da água, turma, só quem puder assinar essa petição até, existe uma tendência, está surgindo uma tendência para mineração em águas profundas, tá? Em mineração em oceanos em águas profundas. E tem uma petição já rolando na internet pelo pessoal da... Ai, me fugiu o nome daquela organização, do Greenpeace, para que se assine, se faça uma abaixo-assinada e contra esse tipo de mineração em águas profundas, né? Porque é uma atividade que a gente não tem ainda a menor ideia do impacto que isso vai causar. É algo que não tem como a gente fazer um estudo de impacto ambiental, porque a região onde eles pretendem minerar, a gente não consegue chegar fisicamente para observar e estudar aquela região. Então, a gente não sabe ainda o que pode acontecer e o quanto isso vai afetar o ciclo da água e da vida em si nos oceanos. E o terceiro ponto concernente ao equilíbrio ambiental é a depuração, que nos diz que as florestas são importantes para a depuração do ar, responsáveis por reduzir a poluição atmosférica e melhorar a qualidade do ar nas cidades. Nós sabemos aí que pela fotossíntese, né? Aprendemos lá na quinta, sexta série, que na fotossíntese nós temos aí a entrada de gás carbônico e a saída de oxigênio e água. O carbono do gás carbônico, vocês lembram que a fórmula do gás carbono é CO2, o O2 a planta processa e joga para fora, libera para o ambiente, e o carbono do CO2, o C, ela utiliza para sua estrutura física. Então, aí se tem a importância das florestas para o ciclo do carbono. Legal, Rodrigo. Professor, tenta fazer um grupo no Telegram do Zap, galera do curso, para podermos trocar informações, sugestões, seria muito válido para nós. Sim, Mário, eu estou configurando, na verdade, no sistema, meu número institucional para o Telegram, por enquanto, porque o Telegram eu consigo abrir ele dentro do Moodle com vocês, sabe? Então, a princípio, é capaz que seja no Telegram, mas para essa semana já não vai mais dar tempo, provavelmente vai ser para a semana que vem. Mas assim que eu criar, eu vou estar comunicando vocês e quero ter também esse contato mais próximo com a turma, tá? Mas se vocês quiserem estar criando um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, nada impede também, turma. Que o pessoal falando do grupo, legal, vamos fazer. O Thiago falando que o impacto seria desastroso, esse tipo de mineração. Toda mineração feita de qualquer jeito, o impacto não dá nem para calcular. Eu não vejo formas de mineração não poluentes ou não danosas ao meio ambiente. Eu nunca vi uma área de mineração que, após o término da mineração, o pessoal fosse lá, fizesse um realinhamento do terreno, plantasse as árvores, limpasse o rio e devolvesse as espécies para aquela área. Geralmente a mineração vai, destrói e sai para ir destruir em outro lugar. Então, não há de se esperar algo diferente com relação ao fundo dos oceanos, né? Então, nós temos esses dois conceitos ainda de poluidor-pagador e responsabilidade ambiental.
O poluidor-pagador é um princípio que determina que aqueles que poluem o meio ambiente devem arcar com os custos da poluição, incluindo a remediação de danos ambientais. É um conceito muito legal, mas que na prática aqui no Brasil funciona muito mal. E a responsabilidade ambiental, que é a obrigação que indivíduos e empresas têm de proteger o meio ambiente e prevenir a poluição. A responsabilidade ambiental é uma forma de garantir que todos sejam responsáveis por suas ações em relação ao meio ambiente. A responsabilidade ambiental, tanto social quanto empresarial, ela está um pouco mais avançada. Sabe assim, hoje nós temos um pouquinho mais de consciência ambiental com relação a consumo, com relação à produção de lixo, com relação a retorno de embalagens e tudo mais. Mas ainda há muito espaço para melhora. Então, concluindo, né, por que a gestão ambiental é importante? O meio ambiente é um bem comum que deve ser protegido para garantir um futuro sustentável para todas as formas de vida. A gestão ambiental é essencial para prevenir a poluição e a degradação do meio ambiente para garantir que as gerações futuras tenham um ambiente saudável e seguro. Preservação dos componentes físicos, químicos e biológicos para a manutenção da vida. Sustentabilidade. Então, a gestão ambiental, ela busca a sustentabilidade. O que são os princípios, os principais tópicos da gestão ambiental? Os principais tópicos da gestão ambiental são meio ambiente e sustentabilidade, impactos ambientais, legislação ambiental, prevenção e precaução, poluidor-pagador e responsabilidade ambiental e participação e transparência. Que são os tópicos que nós vimos até agora. E como nós podemos contribuir para a gestão ambiental? Podemos contribuir adotando comportamentos sustentáveis e éticos e pressionando nossos governos e empresas para proteger o meio ambiente. Então, como podemos contribuir para a gestão ambiental é como nós, enquanto indivíduos, não enquanto profissionais, enquanto indivíduos, podemos contribuir para a gestão ambiental, para uma melhor gestão ambiental dos nossos recursos. É isso, turma. A aula de hoje é sobre esse tema. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer? Foi tranquilo? Querem propor algum tema para ser apresentado em alguma aula? Vocês podem ficar à vontade, turma. Eu vou deixar aqui pela última vez a lista de presença. Não deixem de assinar, tudo bem? E também meu e-mail. Eu sei que vocês têm ele lá no site também, mas às vezes tem alguém de outro curso que está assistindo essa aula. Então, eu vou deixar meu e-mail disponível aqui. Caso vocês precisem entrar em contato comigo, podem estar me escrevendo nesse endereço que eu estarei atendendo vocês. Turma, eu agradeço muito, muito, muito a presença e a participação de vocês. Fazia tempo que não tinha uma aula tão produtiva assim, tá? Muito bom mesmo, legal. E desejo a vocês aí um excelente final de semana. Tá? Aproveitem para dar uma descansada. Amanhã é sexta-feira. Um bom final de semana, um bom descanso, uma boa noite. Se tiverem dúvidas, me procurem, estarei à disposição. Fico feliz. Estarei à disposição de vocês quando precisarem. Tá bom? Então é isso, turma. Um beijo no coração de vocês, um bom final de semana. E até a próxima. Professor se despedindo. Valeu, galera.